Valeu. Que haja luz em sua vida. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Embaixadores do Rei dos Reis. Hoje vamos falar sobre a oração. Oração que é uma ferramenta à disposição do cristão. Porque a oração é importante, o que a Bíblia diz acerca desse tema, por que nós devemos falar com Deus, o que isso propicia e por que o cristão deve orar constantemente. Está aqui comigo a Mônica, também Anderson Leme e Nelsinho Barbosa. Uma boa noite a vocês, que o Senhor abençoe a vida de cada um também. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa, nosso 6º programa. Que todos sejam edificados, né, com essa oração, com esse tema hoje, que é oração, um tema muito importante e que leve bênção para você aonde você estiver, que a bênção chegue e que você entenda um pouquinho melhor da importância da oração. Boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui novamente, né, com vocês aqui da mesa e com vocês aí que estão, né, assistindo a esse programa. E hoje nós vamos falar da oração e nós vamos ver que a oração realmente tem poder. A oração é poderosa, a oração é uma ferramenta, como disse o pastor, que a gente tem e a gente tem que lançar mão dela, porque ela vai nos valer e muito. Então hoje nós vamos falar desse tema importantíssimo para nossas vidas. Uma boa noite a todos, né? A graça, a paz do nosso Senhor Jesus, né? E poder e importância, né? Ele pode ser tratado de forma mais profunda, equilibrada e prática, né? Sem misticismo, que é o mais importante, e centrado no nosso Senhor Jesus. Sim, e a oração que é de forma simples, o Senhor Jesus tratou desse tema. Às vezes as pessoas têm dúvida, como orar? Eu já me deparei com muitas pessoas que dizem, eu não sei orar, eu não sei o que falar. Mas a oração é o ato de se comunicar com Deus, de se reportar a Ele. Assim como você fala com uma pessoa, você fala com Deus. Claro que com toda a reverência, com todo o respeito, mas você não precisa de palavras sofisticadas. Não. Você não precisa enfeitar e criar um mantra ou rezas. É a sua forma de se expressar. É com suas palavras que você se dirige a Deus, com a sua sinceridade, com as características da sua fala, o seu modo de se expressar. É assim que Deus ouve. Deus quer corações sinceros. Até o Senhor Jesus disse, quando orares, não useis de vãs repetições. A oração não é um mantra, uma reza a ser repetida várias e várias vezes. Isso não funciona. A oração é você falar com Deus. Ele ouve, ele entende, ele responde. A oração é muito eficaz, conforme nós veremos aqui, um programa imperdível que você acompanhe até o final. Isso. E a Bíblia, ela descreve pra gente que Daniel orava muito. Ele era um homem muito que orava bastante mesmo. E mesmo após um decreto que proibia as pessoas de orarem, tinha pena de morte porque eles queriam adorar somente um Deus, que era o rei Dário. Mas não, Daniel falou, não, o meu Deus, eu não vou deixar de adorar o meu Deus para adorar o Deus de vocês. E assim mesmo ele continuou orando, orava cerca de 3 vezes por dia. Tem até em Daniel 6:10 nos fala: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então a oração é importantíssima. Não importa quantas horas você vai orar ao dia, mas você não pode passar um dia sem orar, sem pedir. Vem do latim, né? Uma palavra que vem do latim e que significa falar. Então é falar com Deus. É você conversar com Deus. Sem palavras difíceis,
sem palavras que nem precisa ficar enrolando, mas ser direto com Deus, como se você estivesse conversando com um amigo. Isso né? mesmo, Mônica, isso mesmo. Orar é falar com Deus, né? É uma conversa. É lógico que Deus é o Senhor, né? É o Ser Supremo. Então, a gente tem que ter o respeito todo, a reverência por Ele, mas a oração é a gente falar com Ele. Da mesma maneira que a gente vai falar com as pessoas, levar as nossas solicitações, aquilo que precisa conversar com a autoridade ou não, com Deus é a mesma coisa. E em Mateus, a Escritura Sagrada fala que tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Mas diz também o seguinte: tudo aquilo que pedires em oração, crendo, recebereis. Então, aquilo que pedirem em oração, mas tem aqui também um porém: crendo, recebereis. Então, a gente tem que acreditar. A gente vai conversar com Deus, falar com Ele, mas na certeza de que Ele realmente está nos ouvindo. E de que Ele realmente está atento àquilo que a gente está necessitando. Não que Deus não saiba, Deus sabe de tudo aquilo que a gente precisa. Ele sabe, mas a gente precisa ter essa nossa atitude. Ele quer nos ouvir, né? Isso, Mônica, Ele quer nos ouvir, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ter esse relacionamento com você. Deus, Ele é real. Ele está te ouvindo, a gente não está vendo a Ele, mas Ele está nos vendo e Ele tem esse contato conosco. Então, orar, crendo, recebereis. E a gente vai ver aqui no decorrer da nossa conversa, né, quanta coisa que é realmente fruto de oração, atendido por Deus e maravilhas feitas, né, através da oração. Exatamente, né? As pessoas hoje, parece que elas estão num sincretismo, né? Com algumas outras religiões aí e confunde muitas coisas, né? Porque o que é orar, né? Não é um ritual para convencer a Deus. Isso é presunção nossa, né? Porque Deus já sabe, né? Sabe, conhece o nosso íntimo, né? Sim. Mas é uma conversa, né? Jesus, ele não orava para ser ouvido pelos homens, né? Mas para estar em comunhão com o Pai. Né? E Mateus deixou isso bem claro no capítulo 6, no verso 6, né? Mas tu, quando orares, não entra no teu quarto, fecha a porta e ore ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Então orar é se colocar diante de Deus com sinceridade. A gente não vai manipular a vontade de Deus, porque às vezes também aquilo que a gente está pedindo, né? Sim, às vezes não é a vontade dele, né? A gente Verdade. cansa de orar aí o Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, mas e aí? Aceitar isso é difícil, né? Às vezes a vontade de Deus não é a mesma que a nossa, né? Eu quero algo, mas Ele não quer para minha vida. Exato. E aí? Sabe o melhor pra gente. Exatamente, pedir orientação, né? É E mais Deus sabe aquilo que é melhor. Às vezes nós não sabemos, Sim. mas a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. E é um prazer falar com Deus. Orar é ter essa comunhão, como o Anderson disse. É ter uma proximidade com o Criador. Como nós temos prazer em falar com certas pessoas, você se sente bem conversando, você tem alegria de estar próximo de alguém e você mantém um contato cotidiano, com Deus é assim. Nós devemos ter o desejo de falar com Ele. Às vezes a pessoa tem a intenção de morar no reino dos céus, de um dia habitar na região celestial, onde o Senhor Jesus disse: eu vou preparar lugar para vocês. Nós temos essa esperança. O cristão deseja morar no céu. Mas para morar com Deus um dia na eternidade é preciso ter um relacionamento com Ele aqui na terra. Com certeza. Não é possível querer viver com Deus por toda a eternidade sem ter um contato diário com Ele aqui. Não podemos viver desconectados. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas estão conectadas o tempo todo em um aparelho eletrônico, no celular, por exemplo. Pessoas que não vivem, parece que o aparelho se torna extensão do corpo.
As pessoas precisam estar conectadas à internet, umas com as outras e com os aplicativos todos, o tempo inteiro. Existem até aqueles que sofrem de abstinência quando ficam um tempo sem o celular. A pessoa precisa da conexão com a rede mundial de computadores. Mas e a conexão com Deus? Que é muito mais importante. Com certeza. Nós nos comunicamos com tanta gente, mandamos mensagens, respondemos, falamos, interagimos, mas e o contato com Deus? Esse é primordial. Não podemos ficar, como a Mônica disse, passar um tempo, passar o dia todo sem falar com Deus. A palavra nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar, ou seja, orar o tempo todo. Como você vai orar o tempo inteiro? Falando com Deus durante o trabalho, no carro? Você, no próprio pensamento, você fala com Deus. Você está ligado às coisas do Senhor. Você ora não só com palavras, você não precisa sempre verbalizar, mas no seu próprio pensamento você pode ter esse contato com o Senhor que sonda os nossos pensamentos. Ele visita, é um prazer falar com Deus, não é um sacrifício. Ah, eu tenho de orar. É uma grande alegria poder falar com aquele que nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Sim, a oração ela é muito importante, né? Muitas pessoas elas deixam de orar, que nem o Vinícius falou, para focar em outras coisas. A gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para ligar para um amigo, a gente tem tempo para conversar na internet, a gente tem tempo para ficar rodando horas lá nas redes sociais, mas na hora de falar, vamos orar? Ah, não tenho tempo. Ah, eu tô cansada. Ai, essa hora aqui já vou dormir. Então, e para a gente conseguir uma intimidade com Deus, é somente através da oração. Através da oração que a gente vai conseguir uma intimidade. Então, como você vai ser amigo de alguém que você nem conversa? Como você quer que uma pessoa te abençoe se você nem conversa com essa pessoa? Então, é difícil. A oração ela tem que ser levada mais a sério. Por todos nós, tem que ser levada, tem que ficar na presença do Senhor. E não é só você orar, é você ouvir também Deus falar com a gente. É orar e muitas vezes ficar no silêncio. Ah, não tenho muito o que falar. Tá, fica no silêncio, dá um tempo seu para Deus. Né? Nesse tempo, às vezes, Ele quer te falar alguma coisa, revelar alguma coisa, responder. É isso mesmo, Mônica. Eu acho que não tem nada mais gratificante do que a pessoa, já ao levantar, né, depois que ela despertou do sono, a primeira coisa que ela deva fazer é orar, é falar com Deus. Sim. Porque ela só está viva porque o Senhor permitiu. Ela só vai continuar aquele dia, as suas atividades, os seus afazeres, porque o Senhor está dando a ela esse dia de vida. Então a primeira coisa seria isso aí. A primeira coisa é orar a Deus, falar com Ele, agradecê-lo por tudo, né, que o Senhor tem feito e pedir a Deus a proteção para o dia, para o trabalho, os cuidados dele. Nós vemos que Moisés, quando foi sair para uma missão, ele falou, olha, o Senhor estava pedindo para ele, vai Moisés, faz isso, eu só vou se o Senhor for comigo. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Então, que maravilha, que segurança enorme você já tem desde manhãzinho, desde cedinho, a hora que você abriu o seu portão, você orou, pediu a Deus para que vá com você, e Ele te proteja, te guarde, te guie, né? Te livre de todo mal, te conduza, né, nas coisas maravilhosas. É livrar de todo mal mesmo, porque o mal a gente não está vendo, não sabe se ele vai acontecer ou não. Queremos a Deus que não aconteça de maneira nenhuma, mas vamos orar, pedir ao Senhor. E nós não precisamos de pedir coisas a Deus através de outras pessoas. A Escritura Sagrada é bem clara quando ela diz: só há um intercessor entre Deus
e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Então, oração ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é uma maravilha. Estamos protegidos e preparados para enfrentar o dia a dia da nossa batalha. Sim, complementando o que o senhor falou, né? O que aconteceu, né, com a morte de Jesus, com o véu se rasgando, né? Isso tem uma simbologia muito forte, né? Porque antigamente o que acontecia, né? O homem ele tinha que chegar ao sacerdote para ter acesso com Deus, né? Uhum. E é exatamente o que o senhor falou. Hoje a gente tem o privilégio de podermos falar. Acesso é livre. Exatamente, né? Direto, né? E reforçando o que a Mônica falou, né? A oração, ela é relacionamento, né? É falar com Deus, né? Até segunda passada, depois que terminou o programa, nós ficamos batendo um papo, né, pastor? Sim. Eu passei um período da minha vida que eu tava bem complicado, né? Eu não aguentava mais, né? Pedindo algumas coisas pro Senhor, né? E um dia eu cheguei em casa, falei pra minha esposa, eu não aguento mais, a situação precisa se resolver, né? E aí eu peguei, isso aqui é bom, né? A gente tem que saber usar, né? Peguei o celular, falei, eu vou ligar no YouTube e quero ver algo que Deus fale comigo, né? Sim. E ali veio uma pessoa, falou sobre Jonas, né? E Jonas orou, né? Dentro do grande peixe também, né? Um relacionamento. E ele foi fazer exatamente o que Deus queria, né? Deus vomitou ele na praia. Então, naquela mensagem, falava exatamente o que ia acontecer comigo, né? Que ele ia me vomitar onde eu deveria estar. Então eu entendi e era o relacionamento. Ele fez completamente diferente do que eu estava pedindo, né? Totalmente Sim. diferente. E a gente fica bravo, a gente não quer aceitar, né? E hoje eu entendo, né? Então as pessoas enxergam a oração só com um canal de pedido, de receber, de bênção. E não é, a oração é o fôlego da nossa alma, né? A gente tem que ter ali um espaço, um relacionamento, falar com o Pai, né? E Mateus também escreveu sobre isso daí, né? No 6, no verso 9 mais adiante, né? Porque Jesus, ele escreveu a oração do Pai Nosso, né? Pai nosso, que estás no céu, né? Então ele chamou o próprio Deus em carne, falando, né, com o Pai, o Deus Pai, chamando de Pai, né? Era o relacionamento que ele tinha com Deus. Maravilha. Com certeza. Mandar aqui um grande abraço a Silmara Dias, está nos acompanhando. Deus abençoe sua vida. A Rafaela Machado Freire, o Marcelo, toda a família também. Que Deus vos ilumine. A Rosimeire Miguel, a minha tia Rosimeire, um grande abraço. A Sandra Machado Elias, casal muito abençoado também. Que Deus esteja na vida de vocês sempre. E outras pessoas aqui, Simone Ramos, olha que bênção. Muitas pessoas acompanhando, mandando seu carinho, suas mensagens. Aqui, Júnior Lopes. O Júnior Lopes ele se tornou um grande homem de Deus, eu conheço ele. Olha que bênção. Sim, um grande homem de Deus. Grande abraço a Júnior Lopes. Anderson Leme acompanhando. Olha o Sim, Anderson aqui, olha só. Estou ajudando a fiscalizar hoje aí para ninguém puxar nossa orelha. Maravilha. Um grande abraço a todos e continue acompanhando e que você possa ser abençoado, porque a palavra de Deus é a nossa fonte de sabedoria. Nós transmitimos algo que a Bíblia fala. O que a Bíblia prega, nós reproduzimos. E a palavra do Senhor é muito rica. É uma fonte inesgotável de sabedoria. E ela fala muito acerca da oração e de forma prática. O Senhor Jesus, sendo Deus, se fez homem. E ele sempre instruiu as pessoas de forma simples. Ele ensinou com uma didática que ele usava exemplos, parábolas, ele ilustrava, se fazendo de fácil compreensão para todos, para o seu público-alvo, e a mensagem de Cristo registrada nos evangelhos ecoa até nós. E eu gostaria até de reproduzir o que o Senhor Jesus disse acerca da oração. E ele falou sobre a parábola do amigo importuno. E veja só, Lucas capítulo 11, a partir do versículo 5. Disse-lhes também:
Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que ainda que se não levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Aqui o Senhor Jesus não está falando propriamente sobre pães ou sobre amigos, está falando sobre a perseverança. Neste capítulo ele ensina acerca de ser perseverante e insistente, e ele propôs esta parábola. Um amigo chega à casa do outro à meia-noite, chamando e pedindo 3 pães, com a justificativa: chegou visita à minha casa, você não tem 3 pães para me arrumar? A princípio, o amigo que foi importunado não quer atender, porque ele já está dormindo, a sua família já está repousando. Mas, em virtude da insistência daquele que está à porta, o amigo acaba dando não só os 3 pães, mas tudo mais para que a importunação cesse. Por que aquele amigo que foi à porta conseguiu o que queria? Pela insistência. Ele não foi embora enquanto não conseguiu. Então aqui o Senhor Jesus está nos ensinando acerca da busca incessante, de orar em todo o tempo, de perseverar. O Senhor Jesus diz mais, continuando no versículo 9: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então Deus trabalha em cooperação com o ser humano. Deus faz a parte dele quando nós fazemos a nossa. Às vezes o ser humano ora um pouco e não vê o sinal, não vê a porta aberta e logo desiste. Ele não coloca a sua fé em ação por muito tempo. A fé é ausência de dúvida. A Bíblia diz que nós devemos orar crendo que já recebemos. Quando você orar, não ore duvidando, já agradeça, tome posse, já ore crendo que você já recebeu, se portando como alguém que conquistou a graça, a vitória. E depois insista, persista. Muitas pessoas oraram um tempo e talvez estivessem já próximas de alcançar uma bênção, mas desistiram em algum momento do caminho e a bênção não se materializou. Por isso a importância da perseverança. Aquele amigo foi à casa do outro, ficou insistindo, batendo, até ser atendido. O Senhor Jesus está nos ensinando. Seja perseverante. Deus quer ver a sua fé, a sua atitude, a sua perseverança. E aí ele contempla a sua fé aliada à sua atitude e você alcança a bênção. A oração, ela tem que... A gente não pode, orar agora e falar, agora mesmo eu quero receber, amanhã eu quero receber. Não é assim. Eu orei 20 anos, mais de 20 anos, para receber uma bênção. E eu recebi, não desisti. Então, o tempo de Deus não é o nosso. A gente tem que respeitar ao Senhor. Muitas vezes a gente passa por um determinado momento complicado na vida e a gente fica se perguntando por quê? O porquê que eu tô passando? Mas Deus sabe por que você tá passando. Muitas vezes a gente fala assim pro Senhor: Deus, me dê paciência. Aí acontece alguma coisa no seu trabalho, na sua família, não sei, no trânsito. Aí você fica brava, mas aí Deus fala: você não me pediu paciência? Então, tenha paciência. Então, aquilo que a gente pede, a gente tem que tomar muito cuidado o que está acontecendo para a gente não ir contra Deus, né? Porque está sendo uma resposta do Senhor. Ah, Deus, eu quero tal coisa. Ah, aconteceu, Deus deu um sinal. Ah, mas não é isso que eu quero. Mas é o que Deus quer para você. Então, orar...
Orar tem que ser, assim, uma coisa que não pode faltar nas nossas vidas. Porque sem oração nós não somos nada. A oração, ela é o nosso combustível que faz a gente viver todos os dias. Quando a gente não ora, você passa um dia mais difícil, um dia parece mais pesado. E o poder que a oração está tendo, a gente não faz ideia. O poder que a oração está tendo no cérebro. Quando a gente ora, através de neuroimagem, nos mostra que durante a prática da oração, o cérebro ativa o córtex pré-frontal, que fica aqui na frente, que é da razão, e ela diminui a amígdala, que é do medo, da ansiedade, é uma parte do cérebro também. Então, quando você ora, diminui a ansiedade, diminui depressão. Já teve estudos dizendo que a oração cura. Muitas pessoas, né, os médicos já estão falando, nossa, o poder da oração curou. Foi isso. Uhum. Então, é muito importante. Os médicos reconhecem, né? Isso não era antigamente, Não, né, não. reconhecido, mas hoje os médicos estão vendo isso acontecer, né? Com certeza. Então, a oração realmente ela é muito importante. E na mesma linha de pensamento do relato que o pastor Vinícius fez agora há pouco, a gente também tem o caso da viúva, né, que tinha uma causa na justiça, e essa causa era um processo que tinha lá para ser julgado, e o juiz, nos seus afazeres, né, enormes, não chegava a vez dessa viúva de fazer julgar o caso dela. E ela conhecia o juiz e ficava insistindo com ele, indo até a casa dele, procurando por ele em todos os lugares, né? E pedindo, senhor juiz, né? Resolva a minha causa, julga minha causa. E o juiz, a princípio, estava resistente e ele tinha lá as ordens cronológicas dele para fazer o julgamento. Mas a viúva insistindo com ele bastante e tal, até o ponto desse juiz, pela insistência da mulher, ele falou, tá bom, então eu vou julgar o seu caso, vou atender o seu pedido. E ele julgou, ele atendeu o pedido dessa viúva. E aí o Senhor Jesus, ele contou isso numa parábola também. E ele disse, olha, vocês que são maus, o ser humano é mau, ele acaba fazendo boas coisas para aqueles que os pedem, principalmente para os filhos que pedem para os pais, tal, acaba atendendo. Agora, quanto mais Deus, né, que é bom, que é o Senhor, né, você acha que Ele não faria o melhor para você? Não seria justo não fazer juízo do seu caso? Então, é isso mesmo, orar sem cessar, não desistir. Veja o exemplo aqui que a Mônica deu, 20 anos, né, orando, buscando uma bênção, buscando algo que ela estava aguardando, uma resposta, e veio. Ela ficou ali em silêncio, falando com Deus, mas o Senhor não se esqueceu até ele atender. Ele atendeu essa viúva, atendeu esse caso que o pastor está falando, e ele também atende o seu pedido. Insista com Deus, né? Não desista. Enquanto você não receber a bênção, fique ali orando, implorando, Pai, me abençoe, faça isso por mim ou por alguém, né, da sua família, da sua casa. Você vai ver que a sua resposta virá, você será atendido. Deus é maravilhoso, Anderson. É verdade, né? Sim. E retomando aí a ideia que a Mônica comentou, né? Às vezes o pessoal fica ouvindo a gente falar, né? Neurociência, né? O cérebro, vocês precisam decidir, né? Se falar de Bíblia, se falar de ciência. Mas a contribuição da neurociência para com a fé, ela é muito evidente hoje, né? Hoje não tem como você falar de um sem falar de outro. Então, assim, a oração, né, ela é contemplativa, ela é baseada totalmente na fé, né? Ela faz o medo, as pessoas que têm medo de tomar decisões. Eu trouxe aqui uma pesquisa, né, feita por Andrew Newberg, acho que é isso que fala, né, na Universidade de Pensilvânia, que fala exatamente o que você falou, né,
Orar regularmente fortalece o córtex pré-frontal. Não vou ficar lendo para não ficar redundante, que é praticamente a mesma, né? Só que, ao mesmo tempo, ela cria atividade na amígdala central, que gera respostas de medo e estresse que são reduzidos. Sim. Isso significa que a oração realmente acalma o sistema nervoso, diminui a produção de cortisol. Eu estava lendo essa semana sobre o cortisol, ele acaba com o nosso corpo humano. Então, ele diminui a produção e aumenta a sensação de paz e confiança. E a oração, portanto, ela renova a nossa mente. Aí a gente vai para a Bíblia, né? Sim. E não vos conforteis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Ou seja, quando oramos, a nossa neuroquímica do nosso cérebro é realinhada à esperança. E o coração volta a descansar no Pai. Então é muito forte isso. Hoje, antes também, né, vou voltar, antigamente não falava muito de neurociência. Quando falava era um tabu, né, para os evangélicos. Sim. Porque os próprios cientistas, né, eles faziam isso. Não, a Bíblia está errada, a Bíblia... Não é assim. E hoje eles estão vendo, eles estão, né, reconhecendo que a Bíblia está certa. Então é maravilhoso isso. Descobrir, não, a gente está errado. E muitos falam, né? Não tem medo de falar, eu estou errado, eu errei nisso. Estava errado minha pesquisa. A Bíblia está certa. Então, isso é maravilhoso. Você estudar a neurociência mais a Bíblia é muito bom. E é tudo uma questão também de você ter um compromisso com Deus, com a sua palavra, criar um hábito de orar. Quando nós entendemos a importância da oração, a fé ligada à ciência, nós compreendemos a relevância do tema e nós sabemos que o ser humano foi criado por Deus para ter uma comunhão com Ele. O Senhor nos formou à sua imagem e semelhança, não para vivermos distante. E o ser humano acabou se distanciando de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas fomos resgatados por Cristo Jesus. Adão e Eva foram criados perfeitos, colocados em um paraíso. A humanidade acabou dando as costas para o Criador, mas nós temos o privilégio de voltarmos a ter comunhão com o Altíssimo por meio da obra que Cristo fez na cruz. Ele nos oferece essa redenção, Ele, o mediador, para que tenhamos um contato diário com Deus. E esse contato deve ser mantido e desenvolvido. É um hábito. Quando alguém diz, como que eu faço para gostar de ler? Para ler vários livros, você precisa começar. Primeiro é ação, depois motivação, né? Sim, vem ação, você cria um hábito, vai se condicionando. Sim. É a mesma coisa para que você tenha um preparo físico. Você começa a fazer exercícios, aos poucos vai se condicionando, criando um hábito. E falar com Deus é a mesma coisa. Você ora, você mantém esse contato. Até o Senhor Jesus disse, está escrito em Lucas 18:1, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, não é de vez em quando, dever de orar sempre e nunca desfalecer. Às vezes a pessoa começa um propósito de oração com Deus por alguns dias e depois desanima, depois deixa de orar. Mas é um hábito para a vida. Como você respira o tempo todo, como você se alimenta, como você bebe água, você deve falar com Deus também. Você cuida do seu corpo, mas não esqueça de cuidar do seu espírito. Tenha um contato com Deus. E orar não é simplesmente pedir. É claro que você pode orar pedindo algo para a sua vida, para a vida de outra pessoa. Mas orar a Deus não é somente se reportar a Ele por interesses próprios. Eu só falo com Deus quando eu preciso de alguma coisa. Eu só lembro de Deus quando eu estou em apuros. Eu só penso em Deus quando eu quero uma bênção, uma cura, um milagre. Não podemos ter um relacionamento com Deus somente por interesses egoístas,
particulares. Nós devemos orar a Ele em gratidão. Oração, como está escrito também em Colossenses 4:2, perseverar em oração, velando nela com ação de graças, dando graças a Deus pelo dia, pela vida, pela família, pela salvação, agradecendo ao Senhor por tudo, louvando, oração para que você reconheça a grandeza do Senhor, a soberania dele, para que você o adore, que você fale com ele por prazer e não somente pensando em benefícios próprios. Isso. Tem, né, falando o tipo de oração, os tipos de orações. Tem a oração de adoração e louvor, que exalta a Deus. Davi, em Salmos, é a prova, né, da exaltação a Deus. Em Salmos 34:1 fala: bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Então, quer dizer, louvar Deus, Deus quer que a gente louve Ele, que a gente adore ao Senhor, não adorar coisas que muitas pessoas, eu adoro essa caneta, ela vai fazer um milagre na minha vida. E esquece de Deus. Adore ao Senhor, adore aquele que está te vendo, está te ouvindo e com toda certeza dará o que você precisa. Mas adore certo. Tem também a oração de arrependimento, que devemos nos arrepender por tudo o que a gente fez. Muitas vezes a gente faz algo sabendo que estamos errando, outras vezes não, a gente faz e não sabe, a gente nem percebeu que a gente errou. Provérbios 28:13 fala: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Maravilha, não? É muito bom. É muito bom. E a gente sabe que uma das coisas que mais causa sofrimento para o ser humano é a doença, né? Se a pessoa estiver doente, ela se entristece, ela não produz, ela acaba realmente entrando em depressão e ela então procura a cura de qualquer forma disso. E nós temos um relato na Bíblia, em Reis, segundo Reis 19, Ezequias, ele adoeceu, ele ficou doente, numa enfermidade gravíssima, uma enfermidade que levaria ele à morte. Hoje em dia, infelizmente, a pessoa às vezes está passando mal, faz uns exames e tem um diagnóstico bastante complicado que fatalmente levará a pessoa à morte, ao óbito. Tem tratamento, tudo tem, mas tem doenças gravíssimas demais. E Ezequias, ele adoeceu, uma enfermidade gravíssima que levaria ele à morte. E aí a gente estudando esse caso na Bíblia, nós vemos que Ezequias, ele não entrou em depressão, ele não entrou em desespero, ele não se revoltou contra Deus, ele não tentou dar cabo, dar fim na sua própria vida, não. O que ele fez? Ele orou a Deus, ele pediu ao Senhor: meu Deus, eu lhe peço, né? Deixa que eu viva mais, me cure disso, me cure dessa enfermidade. Ele teve esse contato com Deus. E Deus atendeu a oração de Ezequias e acrescentou a ele mais 15 anos de vida. Então, você que está aí agora, assistindo esse programa, que está doente, ou que tem alguém na sua casa doente, que isso está te deixando entristecido, desanimado, não fique assim não entre em depressão, não entre em desespero, não coloque em prova a bondade de Deus de jeito nenhum, e nem o poder do Pai. Não coloque isso em dúvidas. Ore com fé, faça como esse homem de Deus fez no passado. Ele tinha adoecido por uma doença grave,
mas ele não morreu disso. Jó também é uma prova disso, Jó né? também é uma prova, muito bem lembrado, Mônica. Sim. Então, para Deus não tem impossível, não desanime. O diagnóstico pode ser qual for que te deram, mas para Deus não tem nada impossível. Ele pode te curar, acrescentar anos de vida, te libertar de qualquer doença, de qualquer mal, de vício, de depressão, opressões malignas. O Senhor é poderoso. Ore com fé, que Ele vai te atender como Ele atendeu esse homem de Deus no passado. E a palavra de Deus diz, né, pastor Mônica e Anderson, que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e é o mesmo eternamente. Então Ele continua operando em nosso meio. Sim. E fazendo milagres. E o senhor tocou num ponto ali muito importante, né? Que é o como, né? Como devorar, né? Aí tem a questão cultural, tradicional de algumas igrejas, né? Sim. Como que eu oro? Ah, é de joelho, é em pé, é deitado. Então, assim, não tem uma forma específica. Sim. Ezequias orou, estava deitado. Isso. Né? Jonas dentro do peixe, né? Então, assim, oração é relacionamento. Você vai estar, exatamente, vai estar falando com Deus ali. Pelo menos hoje eu tô trabalhando, eu tô falando com Deus, tô orando, tô conversando, né? Nos dias de maiores tribulações, né? Que nós não somos querubins ungidos, né? A gente passa por tribulação, por prova, por dificuldade. Aí, às vezes, é de rosto no chão mesmo e implorando por misericórdia, né? E porque a oração, né? Ela tem que nos transformar. Ela transforma o homem, né? O nosso ser interior. Jesus, no Getsêmani, ele não orou para fugir da cruz, né? Mas para se submeter à vontade do Pai, né? Tá lá em Lucas 22:42. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua, né? Então a oração ali é eficaz, a oração eficaz é que nos transforma por dentro, né? Ela muda a nossa forma de reagir, de pensar, de perceber a vida. Entendeu? Você vai entender, eu quero aquela bênção, mas eu quero muito aquela bênção. Mas se não é da vontade de Deus, Ele vai te fazer entender, Sim. né? E vai, inclusive, confortar, acalmar teu coração. Com certeza. Até às vezes o ser humano fica incrédulo e decepcionado quando não alcança uma bênção, quando ora e não vê uma resposta. Quando nós falamos com Deus, buscamos dele um entendimento e que ele possa confortar o nosso coração e nos mostrar qual é o melhor caminho, a melhor saída. Nem sempre aquilo que imaginamos que seja o melhor para nós é o que realmente será. Deus vê coisas que nós não vemos, não é? E Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Às vezes a pessoa pede mal, ela não tem noção das consequências daquele pedido ao ser atendido, que o que para ela pode ser uma bênção, pode haver isso. Então Deus nos poupa, Deus sabe aquilo que está adiante. Então é o cuidado do Senhor por nós também. Isso. Outro empecilho para uma oração ser atendida, aqui em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, para você marido, eu sou marido, meu pai, o Anderson aqui, nós somos maridos, isso é para nós, para todos os maridos. Veja que a Bíblia diz: igualmente vós maridos, coabitai com elas, com as esposas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então o marido que maltrata a esposa, o marido que não honra a sua esposa, que não a respeita, pode orar a Deus e as suas orações não serão atendidas. Veja só que sério isso. E também outra coisa, nós vivemos em um mundo
terreno, passageiro, transitório. A palavra nos diz que aqui a vida é como um vapor. A nossa pátria está nos céus. Neste mundo, tudo que é físico é corruptível. Tudo está se corroendo, sofrendo a ação do tempo, da oxidação, as nossas células, tudo está com o tempo se desintegrando, está envelhecendo, e isso não temos como frear. Por quê? A promessa de eternidade não é aqui, é no reino dos céus. E o ser humano deposita todas as suas fichas para esta terra. Ele pensa que será sempre curado, que terá vida plena aqui, que desfrutará de uma vida totalmente abundante nesta terra. É claro que somos atendidos muitas vezes por Deus, mas se Ele fosse curar todas as doenças, se Ele fosse nos dar todas as bênçãos, então Ele cancelaria o céu. E o paraíso seria aqui mesmo. É verdade. Se Ele fosse atender a todos, então haveria necessidade de um lar celestial, onde nunca mais haverá choro, pranto, ranger de dentes, sofrimento, doença. Não, Deus iria simplesmente curar todo mundo, abençoar todo mundo, então o paraíso seria aqui. Não é verdade? Então, aqui nós devemos entender. É claro, vamos alcançar muitas bênçãos, mas é passageiro. Uma hora estaremos na eternidade, ou com a volta de Jesus, ou quando o corpo morre, porque a nossa alma vai com Deus. E, então não deposite todas as suas fichas neste mundo. A Bíblia diz que a pessoa que coloca todas as suas expectativas nesta vida terrena é a mais miserável, a mais infeliz, porque a nossa esperança derradeira está no reino dos céus. Então ore pensando, é claro, você vai alcançar bênçãos aqui na sua vida terrena, é claro que nós almejamos isso, mas pense mais no céu do que na terra. Mas as pessoas hoje em dia, elas não estão muito, vamos dizer, mais os jovens, eles não estão muito pensando, né, que o que pode acontecer, que a morte é uma coisa que a única coisa que a gente tem certeza nesse mundo. E eles brincam com a própria vida, né, e deixa Deus de lado. Deixa Deus ali, a hora que me der vontade eu vou lá com ele, mas ainda não dá, não é a hora. Né? Você pede para a pessoa, ora por mim, tá? Eu oro, mas vamos à igreja. Não é a hora de eu ir na igreja ainda. Tem hora certa agora para ir na igreja? Então a gente, tipo, que nem também, um jovem ora para, eu quero uma moto, começa a pedir a Deus. Ou Deus dá essa moto e pode acontecer alguma coisa, porque... né, para tudo também tem uma lição. Deus também, claro, ele pode entregar, entregou a moto, mas aconteceu, foi Deus? Não foi Deus, culpa de Deus. A culpa foi da pessoa que não soube usar a moto com prudência. Com certeza. E às vezes Deus não responde, não dá uma moto, não dá um carro. Porque hoje está complicado, né? A parte de jovens hoje em dia é muito difícil. Porque Deus, ele está vendo, né? Igual Sim. o pastor disse, né? Ele vê aquilo que a gente não está vendo, né? Ele com sabe certeza. Que aquele pedido não é uma coisa boa para a pessoa, né? E é a mesma coisa de uma criança pedir uma faca, né? O pai sabe que não é bom, ele não vai dar, né? E às vezes a pessoa insiste, pega e a rebeldia e faz as coisas e depois querem ainda culpar a Deus, né, Mônica? Sim. Nós sabemos que em tudo a gente tem que orar, pedir a direção de Deus, né? O rei Salomão, ele mesmo, quando foi governar, ele pediu a Deus algo que foi muito importante, foi fundamental para o governo dele. Ele pediu sabedoria, né? Ele poderia ter pedido riquezas, poderia ter pedido bens materiais, pedido saúde, tipo coisas assim, mas ele pediu, Senhor, eu peço sabedoria.
para eu poder governar esse povo, né? Com a sabedoria ele conseguiu tudo, né? Isso, e com a sabedoria ele conseguiu bens, ele foi um homem assim, venerado, tinha riquezas, ele conseguiu então juntar ouro, pedras preciosas, ele fez realmente do seu governo um governo próspero, né? E o Senhor fez dele um homem muito sábio. Nós sabemos de tantas passagens, né? Ali quando aquelas mulheres, uma fingia ser a mãe de uma criança e a outra dizia, não sou eu, que sou a mãe, eu quero essa criança para mim, e a outra, não é minha. E levaram o caso lá para Salomão, rei, o senhor tem que resolver essa causa, porque as duas se declaram mãe dessa criança. E aí ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, então vamos pegar uma ferramenta, uma espada, e dividir essa criança em duas partes, fica uma parte para cada uma de vocês, está resolvido, metade de cada uma. A que não era a mãe verdadeira não falou nada, porque ela queria, porque estava com inveja da outra. Mas a mãe verdadeira falou, não, rei, não faça isso. Não faça isso, porque eu não quero que o meu filho seja morto dessa maneira. Então, olha a sabedoria que Deus deu para esse homem, né? E tanta coisa que nós não vamos ter tempo aqui de falar, estou encerrando o programa. Mas ore a Deus em tudo, Ele vai te dar direção em todas as coisas, em todos os sentidos na sua vida, né, pastor? Sim. Mônica tocou no fato importante, né, da juventude, né? Semana passada aconteceu um fato com a minha esposa, né? E trazer rapidamente sem expor ninguém, né? Ela tava andando com o carro e ela foi atropelada. Né? O menino pulou em cima do carro, né? Graças a Deus não aconteceu nada com ela nem com o menino. Depois foi verificar o que era. Era o relacionamento que tinha terminado e o menino não estava lidando muito bem com isso, né? Mas a ideia não é expor ninguém, é trazer aqui pra gente trazer isso pro nosso mundo cristão, né? Porque nós não devemos ser o quê? Meninos na fé, crianças na fé, né? Porque Deus não fez, né? E acontece muito hoje isso aí, né? Sim. A pessoa às vezes cria tanta expectativa, bato na tecla, eu quero isso, aí Deus não faz, deixa de ser cristão, deixa de crer e não entende que o mais importante é a vontade de Deus, né? Isso que o senhor falou também de Moisés, né? É algo que eu trago muito para a minha vida cristã hoje, né? Então, das minhas orações. É muito forte isso, né? Se a tua presença não for conosco, não permita que nós subamos. Êxodo, né? Então, assim, eu quero um monte de coisa, né? E não é pecado você querer um monte de coisa, né? Desde que seja sadio. Mas isso é algo que tem que estar na nossa oração. Se for para nós perdermos a presença de Deus, casa, né? que não aconteça. O Senhor vá conosco. Exatamente. Né? Então, isso desde de um levantar da cama até uma sociedade, até me deitar, né? Algo mais... Até porque acontece livramentos que nem nós sabemos, mas pelo fato da gente ter orado, pedido isso, né? O Senhor está vendo e está desviando a gente do mal. E já está, né? É isso aí. Essa vida de oração, de conexão com Deus, como falamos no início. As pessoas vivem conectadas com o celular, com a internet, mas passam muito tempo desconectadas com o Criador. Não podemos de maneira nenhuma. É um grande prazer falar com o Senhor dia e noite, você acordar, falar com Ele antes de dormir, ficar o dia todo. E quantas vezes nós oramos só agradecendo ou só pelo prazer de falar com o Senhor? E quando você deve tomar uma decisão importante, peça orientação a Deus, peça que Ele dirija a sua mente, as suas palavras. E eu tenho certeza que Deus não nos desampara. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo aquilo que nós precisamos. Ele coloca as palavras certas na nossa boca. Moisés foi um grande líder e pediu a direção de Deus, que Deus falasse por meio da boca dele. Jeremias também pediu a mesma coisa. Sim. Você pode orar pela sua vida e pela vida das outras pessoas também. Quantas vezes nós recebemos pedidos de oração na igreja
e nós oramos mais pelos outros do que por nós mesmos. E isso é uma alegria. E quando você ora por outra pessoa, quem é abençoado é você mesmo. A Bíblia nos fala de Jó, como a Mônica citou aqui. Jó sofreu um drama terrível, duras perdas em sua vida. Mas ele foi abençoado e Deus o restituiu em dobro. Mas o interessante é que Jó foi abençoado, a Bíblia cita, ele teve a vida restaurada quando orava por seus amigos. Jó estava doente, Jó estava na miséria, Jó estava no fundo do poço. Mas veja que ele não foi egoísta. Ele ainda, apesar de todo o drama, ele estava orando por outras pessoas. Ele não estava agindo egoisticamente. Ele pedia pelos amigos. E aí Deus abençoou quem? O próprio Jó. Ele foi atendido de maneira grandiosa pelo Senhor. Ore sempre. É uma grande alegria poder falar com aquele que nos criou. Sim. Eu quero deixar, então, o versículo é Jó 42, 10 até o 11, que fala sobre isso, né, que o Vinícius estava dizendo. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor lhe trouxe restauração e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido celebraram com ele um banquete. Eles expressaram condolências e o consolaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Que maravilha. Então devemos muito orar também pelos outros. Muitas vezes a gente precisa orar mais pelos outros do que por nós mesmos, porque como foi dito, quando a gente ora por outro, quem está recebendo, a gente está recebendo também. Então vamos orar para todas as pessoas que precisam, porque todos nós precisamos de oração, né? Vamos sempre lembrar de colocar cada um nas nossas orações. Sim, e a oração é simples. A Bíblia estabelece que devemos orar em nome de Jesus. Essa é a fórmula. Jesus disse, em meu nome. Então, o nome de Jesus está acima de todo nome. No nome dele, os demônios se sujeitam. No nome dele, o Pai ouve e atende. A oração é essa. Não é em meu nome, não é em nome de Paulo, de João, de Maria, não é em nome de nenhum outro apóstolo, de nenhum outro santo homem de Deus, profeta, é no nome de Jesus, somente no nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra nos diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor, que Senhor? O Senhor Jesus será salvo. Você tem livre acesso ao Pai no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Ele que sendo Deus se fez homem, morreu por nós, rasgou o véu como foi dito aqui. Então o acesso ao Pai é sempre no nome de Cristo. E estamos chegando ao fim, não é, Guilherme? Sim. Estamos aqui rapidinho, passa muito rápido. Um abraço para o Bonezinho também ligado. O Guilherme Dias sempre conosco aqui. E agradecendo a você. Nosso programa, com toda certeza, teria muito mais conteúdo para ficarmos horas aqui, porque a palavra de Deus é rica mesmo. Sim. Mas nós agradecemos a sua audiência, a sua participação, e nós temos aqui as considerações finais da nossa equipe de fé, dos embaixadores do Rei dos Reis. Mônica? Também quero agradecer a todos que estão assistindo, assistiram e ainda vão assistir. E nunca se esqueçam de orar. Orar sem cessar. Eu diria uma palavra que o Senhor deixou também na Bíblia, quando ele disse assim, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Vocês orando, vocês acham a Deus. Orem, falem com Ele, Ele está sempre atento, e nós não estamos sozinhos nesse mundo. Quando nós cremos em Deus, cremos no nosso Pai, Ele está conosco. Então que você tenha essa certeza, essa convicção, dê as mãos ao Senhor e vamos seguir em frente. Amém.
Eu também deixo aqui uma reflexão final, né? Ore para ouvir, ore para se render e principalmente ore para se relacionar com o Senhor, tá? E lembre de Moisés, tá? Prefira ficar no deserto com Deus a entrar em Canaã sem ele. Com certeza. Maravilha! Você deseja passar a eternidade com Deus? Então não passe um segundo sequer aqui na terra sem Ele. Viva com o Senhor sempre. Ore sem cessar. Tenha a sua conexão com o Altíssimo noite e dia. Nunca perca a fé, nunca perca a esperança. Tenha o prazer de falar com o Criador dos céus e da terra. Que o Senhor continue abençoando a sua vida a cada dia mais, no nome santo do Senhor Jesus.